E aí, pessoal, bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre estruturas gráficas, sobre entender a movimentação gráfica. Esses dias nós fizemos uma live pelo Zoom com os alunos e você que está no canal do Telegram, você que faz parte do canal do Telegram, recebeu um link para participar. Claro, talvez você não tenha conseguido, talvez não tenha dado certo, mas o que eu quero dizer, se você se manter lá no nosso canal inscrito do Telegram, você vai ficar sabendo das vezes que nós entraremos ao vivo, de tudo que acontece aqui no nosso canal, algumas análises, alguns efeitos, que o mercado tem a fazer, algumas informações de valor a gente transmite no nosso canal. Então, se você não faz parte do nosso canal do Telegram, por favor, peço que você se inscreva lá, tá? Para receber as informações e quem sabe participar da próxima live quando estivermos juntos novamente. E lá nós falamos sobre essa questão estrutural dos gráficos, esse problema estrutural que muitos de vocês veem para o trade com esse problema de estrutura, esse problema de entendimento de como a estrutura gráfica. Eu acabei de fazer esse trade conversando com vocês e vou explicar em cima dessa entrada essa questão estrutural que eu estou falando para vocês. Mas antes disso, quero que você deixe aquele like bonito. No final, faça um comentário. Às vezes nós temos uma quantidade de visualização muito além da quantidade de curtidas, então eu peço você que curta nosso canal, nos ajude a estar trazendo um material de ensino gratuito para você. Se você não é inscrito, se inscreva, não custa nada, vai apenas nos ajudar a nos incentivar a trazer conteúdo para você. Bom, eu quero falar um pouco da aula de hoje sobre essa questão estrutural dos gráficos, respondendo uma pergunta do nosso seguidor aqui no canal. Ele faz a seguinte colocação, não é nem pergunta, mas ele faz a seguinte indagação. Ele faz uma indagação assim, falando assim: Cadu, boa tarde. Hoje operei de manhã e agora à tarde com suas marcações e fazendo suas análises. Primeiro que eu falei para vocês sobre a questão educacional e a questão da aplicabilidade. Quando ele fala que operou com as minhas marcações, foi aquilo que educacionalmente eu transmiti. Não fui eu que marquei para ele. E nem fui eu que analisei para ele. Porque ele diz assim, operei fazendo as suas análises e as suas marcações. Não fui eu que analisei o gráfico e nem fui eu que marquei o gráfico para ele. Ele fez as marcações e ele fez as análises com base naquilo que ele entendeu do que eu transmiti. Então, existe um lapso temporal, um lapso de tempo entre o que se transmite, o que se aprende e o que se aplica. Então, quando você lê um texto, você tem que interpretar. Eu não sei como foram as marcações dele, como foram as análises dele. Eu não sei te dizer, mas ele diz que fez com base naquilo que foi estudado, tá? É que quando a gente lê parece que fui eu que fiz as marcações. Não. Aí ele diz assim, o mercado para mim não estava respeitando nada. Ou seja, ele não está com problema de marcações. Ele está com problema de estrutural do mercado. Por quê? Quando ele diz assim, o mercado para mim não está respeitando nada, ele deve estar operando como suporte e resistência. Ou seja, ele deve estar esperando. Tocou na resistência, vende. E tocou no suporte, compra.
Quando ele fala isso, o que eu entendo é que ele está fazendo isso. Então, observando as entradas que ganhei foram a favor do rompimento. Aí ele diz assim que as entradas que ele ganhou foi a favor do rompimento. Ou seja, é o que eu chamo de RC, né? Rompimento, retração e continuidade, o famoso pullback. Ou seja, quando ele acertou a entrada, foi o que ele fez, o que o mercado está fazendo. Preste atenção nas palavras que ele diz. Quando ele acertou, foi porque ele foi a favor do rompimento. Ou seja, aí ele entendeu o que o mercado está fazendo. Aí ele entendeu a estrutura do mercado. Aí ele falou que a plataforma está travando muito, tem um delay altíssimo, o payout muito ruim. Isso tem a ver com a falta de liquidez. Fim do mês, Forex, fim do mês existe falta de liquidez. O que é isso? Dinheiro no mercado. Muita gente que faz swing trade, que trabalha semanalmente, mensalmente, diário, já não opera mais. Espera iniciar um novo mês. Então, há uma falta de liquidez e as corretoras acabam fazendo isso. Então, esse delay altíssimo significa a diferença do spread da abertura lá em Forex, tá? Não é a corretora, não é... Pelo que eu entendo é isso. Se acontece por querer, eu não posso dizer, mas é falta de liquidez. Todas as vezes que acontece um gap, por exemplo, no mercado, quando o preço deixa esse espaço, o que aconteceu aqui? Falta de liquidez. Não tinha grana no mercado aqui para preencher esse espaço de negociações. Ou esse delay que a gente fala, né, que o pessoal fala, às vezes você entra na ordem aqui no fechamento, ela abre aqui em cima. É um gap de falta de liquidez. Mas quem vem do Forex entende disso. Quem só viu binários na vida fala que problema é de delay de plataforma, mas tudo bem, tá? Podem falar o que quiser, a gente só tem que saber lidar com isso. Pode pôr o nome que quiser. Payout ruim, claro que o payout está ruim porque não tem liquidez no mercado, não tem dinheiro girando no mercado. A gente tem que saber lidar com isso. Aí o que acontece? Quem tem uma assertividade alta consegue ser lucrativo. Bom, vamos lá, vamos voltar então aqui para a nossa aula. Então, quais são os questionamentos? As marcações e as análises do mercado não estão respeitando. E o que ele fez de bom, ou que deu certo, foi quando ele foi a favor do mercado. Então, é óbvio que ele, quando ele fez a entrada perfeita, ele entendeu o que estava acontecendo no mercado. Então, se eu chego aqui diante desse gráfico, qual é a estrutura desse mercado? Falem para mim. Eu estou vendo aqui, qual que é a estrutura desse mercado? Ele faz uma acumulação, começa a participação e já começa a entrar numa distribuição. Ou seja, os grandes players estão nas acumulações montando suas posições. E nós, o varejo, ou a sardinhada, como queira, trabalham aqui. Por quê? São ordens curtas lá no Forex, não em opções binárias. O que a gente movimenta aqui no gráfico em opções binárias não requer nada no gráfico. Apenas a gente tem que movimentar de acordo com o gráfico. Então, se eu chego num gráfico, estou olhando que ele está próximo de uma distribuição, mas ele está estruturalmente fazendo esse ciclo próximo dessa fase, o que eu tenho que entender? A primeira coisa, eu sempre falo para vocês, a primeira coisa, eu tenho que entender o gráfico, a estrutura do gráfico. Eu não chego a lugar nenhum
se eu não souber a estrutura do gráfico. Depois de saber a estrutura do gráfico, eu tenho que saber minhas regiões de entrada, de possíveis entradas. Depois de entender as regiões de entradas, eu tenho que ver como é que a tendência está se comportando. Depende de como a tendência está se comportando e o candle que ele me apresenta como entrada, aí sim eu estou apto a fazer uma entrada. Então pensa comigo. Se eu chego no gráfico e estruturalmente ele está fazendo uma estrutura de alta, rompendo topos, eu não posso nunca pensar em fazer um trade contra a tendência de alta. Eu tenho que fazer trades quando o preço estiver baixo, quando ele vem tocar o preço mais baixo e onde uma resistência se tornou um suporte. A tão chamada bipolaridade. Bipolaridade. Então, a primeira coisa, o gráfico não está respeitando. Não, não é que o gráfico não está respeitando. É que eu ou você não estamos enxergando a movimentação do gráfico. Porque se ele não está respeitando, ele está te mostrando, olha, eu não estou respeitando, eu estou fazendo tendência. E se o gráfico está fazendo tendência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tendência. Ou eu tenho que trabalhar na continuidade do movimento. Eu tenho que esperar o rompimento acontecer para fazer a minha entrada. Esquece esse negócio de tocou na linha, entrou, esquece. Fechamento da vela, virada para a próxima vela, que é a sua entrada, pelo menos eu assim faço a minha operação estrutural. Se o gráfico me mostrou a tendência, se a região está definida, se a tendência me mostra força e o candle me dá o gatilho, eu entro. Se não, eu fico de fora. Eu comentei até na aula que nós tivemos pelo Zoom sobre um caso que eu conversei com eles de um montador de imóveis que veio aqui e eu perguntei para ele como foi. Ele falou assim, o que você faz deve ser muito difícil. E eu falei para ele assim, como foi o seu começo? Aí ele falou, olha, no início eu chorava de nervoso quando ia montar e desmontar um móvel. Eu suava frio. Eu imaginava que eu era incapaz para aquilo, mas aí eu coloquei aquilo lá como um desafio. Eu tive convicção daquilo. Eu entendi que tudo se movimenta em padrão. Então, se é um guarda-roupa de tantas gavetas, o padrão da montagem é de certa forma. Se é uma escrivaninha de tantas gavetas ou 100 gavetas, o padrão de montagem e desmontagem é de uma forma. Ou seja, ele entendeu que se ele não fizesse a montagem de acordo com o padrão, não daria certo. Então entenda, o mercado é movimentado de padrões. Então, com esse padrão, se você entender esse padrão em opções binárias, você tem inúmeras vitórias e se torna um trader profissional. A sua leitura de candle, a sua leitura de mercado se torna algo profissional. Como assim? Olha a entrada que eu fiz aqui. Eu enxerguei esse movimento aqui, nessa região. E por que isso? Por que eu enxerguei isso? Preste atenção. Presta atenção agora, para não esquecer. Eu cheguei no mercado. O que o mercado está fazendo? Eu marquei aqui o meu topo. Eu marquei aqui o meu fundo. Então, eu já tenho aqui meu canal de referência. Então, eu tenho meu canal de referência. Quando eu vejo que o canal foi rompido, e aqui eu vejo que o 50% foi rompido, e aqui eu vejo o preço trabalhando em continuação do mercado, aqui eu vejo o preço trabalhando em continuação do mercado, olha o que eu enxergo. Eu enxergo uma estrutura de canais funcionando e como uma escada, o preço subindo.
O preço fazendo o quê? Uma estrutura de alta. Isso pode acontecer tanto para baixo como para cima, tanto o preço subindo como o preço descendo. Então, eu vejo uma estrutura de alta. Se eu vejo uma estrutura de alta, o que eu faço? Eu tenho que comprar o preço barato. E quando o preço vem buscar o preço barato? Quando é que o preço vem buscar o preço barato? Quando ele vem tocar um suporte que era uma resistência. É o jogo da bipolaridade. Uma hora eu sou resistência, outra hora eu sou suporte. Uma hora eu sou suporte, outra hora eu sou resistência. E quando ele vem buscar esse preço mais em conta, mais barato do mercado, eu estruturalmente enxergo o candle, então eu consegui identificar o gráfico e estrutura, eu consegui identificar as regiões de movimentação, eu consegui entender a tendência e agora eu vejo os candles. Não tem como você fazer um trade totalmente fora. Ah, mas é 100%? Não, não é 100%. Ah, pode acontecer um erro? Pode. Pode ter uma notícia no mercado de um evento, pode acontecer uma entrada de fluxo, pode ser fechamento e abertura de alguma bolsa, pode acontecer algumas coisas, pode. Mas se você manter o padrão, lembra que eu falei para vocês do montador de imóveis? Se você mantém o padrão estrutural da montagem, não tem como dar errado. Então, se você manter o padrão estrutural, que é entender como que eu entendo a estrutura do gráfico, é só a estrutura de alto e de baixo? Não, você tem que entender as fases do mercado, os ciclos do mercado, as teorias que estão por trás do mercado. Aí você vai entender a estrutura e o que está acontecendo no mercado. Aí você vai entender as regiões. Você vai entender qual é a região mais forte, qual é a região menos forte, se eu trabalho longe do preço, se eu trabalho próximo do preço. Aí você vai ver a tendência, você vai entender se é uma tendência terciária, se é uma tendência secundária, se é uma tendência primária que ele está funcionando, se ele está numa short line curta, numa short line curta, né, já diz, uma line longa. Aí você vai ver os candles, se você vai entender se é um candle de força, um candle de indecisão, um candle de fraqueza, qual é o fluxo do movimento nesse candle no mercado. Você começa a fazer uma conjectura mental para chegar à conclusão na sua entrada. Então, eu peço a vocês, tirem isso da cabeça sobre o mercado não está respeitando. E você pensa assim, eu não consegui fazer a leitura do que está acontecendo. Por quê? Porque a gente não faz nada por achômetro, a gente só faz aquilo que o mercado está fazendo. Então, se eu entrei numa correção e o mercado não está corrigindo, vai dar ruim, vai dar errado. Então, se o mercado está fazendo rompimentos, ele está só seguindo tendência, é só trabalhar pullback, é só trabalhar o RRC, rompimento, retração e continuidade do mercado. Espera o mercado desenhar, espera o mercado mostrar para você o que ele quer. Tá bom? Entenderam? Então, tirando essa dúvida do nosso aluno aqui do YouTube, como tantas outras dúvidas, você tem que colocar na sua cabeça que existe um padrão de funcionamento da análise gráfica. Eu não sei quantos de vocês aqui são engenheiros, são mecânicos, são marceneiros, são pedreiros, existe serralheiros, existe tudo que faz montagem e desmontagem, existe uma estruturação. No mercado não é diferente. Tanto é que ele é matemático, e eu não sou da área de matemática, de estudos, eu sou da área de humanas. Eu nem sei se direito entra na área de humanas, teologia entra na área de humanas, mas, bom, mudou tudo, né? É uma questão de estruturação. Esses dias mesmo eu estava conversando com um colega aqui, engenheiro civil, quando eu perguntei para ele o que era Fibonacci, ele falou assim, eu nem sei o que é isso. Isso que ele estudou numa PUC, lá de Porto Alegre, uma ótima faculdade, mas ele nunca viu isso.
Falei, poxa, é Fibonacci, é um cálculo matemático. Mas ele, como um engenheiro estrutural, ele deveria entender o que é uma estruturação de expansão e correção. O ferro faz isso, o concreto faz isso. Tudo que tem estrutura faz essas movimentações numéricas. E o mercado, ele é estrutural. Então, o gráfico é uma estrutura. E se você não entender a estrutura de movimento e não fizer a coisa certa, não vai dar bom. Entenda isso. Então, com esse padrão na análise gráfica, você é capaz de ser um trade consistente, vitorioso e profissional. Com esse padrão gráfico, você é capaz de operar qualquer ativo em opções binárias e ser bem sucedido no gráfico de M1. Não importa aqui se você está no M1, M5, M10, o gráfico trabalha em forma de fractais. Então, o mesmo movimento que ele faz em time de 10 minutos, ele vai fazer no time de 1 minuto. A mesma movimentação que ele faz lá no gráfico de 1 hora, ele vai fazer no gráfico de 5 minutos. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido. Eu não estou falando isso diretamente para o aluno que fez o questionamento do porquê está dando errado. É claro que eu estou respondendo um questionamento. Porém, isso aqui é para todos vocês, tá bom? Para mim também, porque o primeiro a aprender é aquele que ensina. Tá joia? Então, prestem atenção nisso. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês também aqui nos comentários. Eu sei que tem pessoas de longe, da onde eu moro, por exemplo, da onde eu nasci, que fazem parte aqui dos alunos. Então, a hora que você for deixar o seu comentário, se você quiser deixar um comentário sobre a aula, sobre uma pergunta, ótimo. Se você não tem nenhuma pergunta ou nada para querer saber ou entender, escreve da onde você está vendo o vídeo. Eu tenho alunos aqui de fora do país, aqui nas regiões fronteiriças, para o norte do país, para o sul do país, para todo lugar. Escreve aí, olha, eu estou falando aqui do Maranhão, olha, eu estou assistindo vídeo aqui de Portugal, eu estou assistindo filme aqui da Zâmbia, estou aqui em Nova York, estou aqui no Paraná, em São Paulo. Escreve aí a sua cidade, o seu estado, tá? Vamos fazer essa dinâmica nos comentários. Além das perguntas, é claro, e das mensagens de incentivo para a gente continuar trazendo material. Lembrando, você que tem interesse de fazer o treinamento fechado, o link está na descrição. Ainda estamos com preço promocional de 60% de desconto. Ainda estamos fazendo esse desconto de 60%. O livro sobre análise gráfica também aqui no link da descrição, para quem tem interesse. Isso é algo que eu trago a mais para ajudar vocês. Dúvidas, lá no Telegram, você pode entrar e ficar sabendo das nossas lives, ficar sabendo de alguns eventos. Lá também tem um livro sobre padrões de reversão de candle, que pode te ajudar muito. E no direct do Instagram eu tiro as dúvidas, faço avisos lá e respondo algumas perguntas caso você tenha algum questionamento também. Tá bom? Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade.